Continuação do capítulo 5, livro de todo o coração, doar-se a Deus. Acelerar ou retardar a entrega? Todos nós que cremos que devemos provar essa morte, a negação própria. Se amarmos ao Senhor, nós nos quebrantamos e morremos para nós mesmos. Essa é a regra e não a exceção. Atente à declaração de Paulo. Por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. Grifos do autor, Romanos 8,36. Durante muito tempo, achei que carregar a cruz seria padecer algum tipo de sofrimento imposto por Deus. Até que compreendi que tomar a cruz não tem nada a ver com isso. Trata-se de decidir morrer para si. Depois de corrigir a mentalidade errada, eu ainda continuei a tropeçar no entendimento do princípio, só que em outro aspecto. Acreditava que aqueles crentes que tomavam a cruz o faziam por serem especiais, cheios de virtude, ou até mesmo por terem sido presenteados por Deus com graça maior. Esse mesmo engano tem paralisado a vida espiritual de muitos. Todos, sem exceção, devem tomar a cruz. A orientação não é exclusiva a alguns poucos e seletos discípulos. Mais que isso, não é opcional, mas uma condição estabelecida por Jesus, sem quem quiser segui-lo precisa morrer. É uma imposição, sim, a quem deseja ser discípulo. Dietrich Bonhoeffer, em seu livro Discipulado, afirma: quando Cristo chama um homem, propõe que ele venha e morra. Cristo desenhou o cenário oposto. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Lucas 14:27. Está bastante claro para mim que quem não toma a sua cruz não pode ser discípulo de Jesus. Não pode se classificar os que tomam a cruz. Não se pode classificar os que tomam a cruz como discípulos virtuosos e como discípulos menos espirituais, ou os que não a tomam, ou toma a cruz, ou não é discípulo. Quem quiser ser discípulo deve assumir um compromisso de morte, precisa assinar um contrato, que contém, entre aspas, que contém o morrer para si mesmo como cláusula. David Neil, no novo comentário bíblico de Bacon, comenta assim a seguinte declaração de Jesus: as vibrantes exigências do discipulado são dirigidas à vasta gama de seguidores, e não somente aos principais discípulos. Isso torna as exigências ainda mais rígidas. Esses não são requisitos para alguns da elite, mas para muitos, inclusive os leitores de Lucas. Ao afirmar que devemos tomar a cruz, não estou dizendo que se trata de algo que Deus nos força a fazer. Quando Jesus falou sobre perder e salvar a sua vida, deixou claro haver duas opções e, consequentemente, a necessidade de escolher uma ou outra. Contudo, se decidimos não tomar a cruz, ressalto que não seremos forçados a tomá-la, estamos decidindo também pela não qualificação como discípulo de Cristo. O contrário é real. Se escolhemos ser verdadeiros discípulos, decidimos também tomar a cruz. Morrer para si mesmo é exigência inegociável de Jesus, é uma escolha de cada um. O que não é possível é escolher o discipulado e rejeitar a cruz. John Blanchard declara: morrer para nós, para nosso conforto, nossas ambições e nossos planos faz parte da própria essência do cristianismo. François Fenelon afirmou: não há outra forma de viver esta vida cristã a não ser mediante uma contínua morte para o seu eu. Muitos dos piedosos homens e mulheres de Deus, ao longo da história, criaram e ensinavam e viviam por esses valores que quase desapareceram do cristianismo moderno e ocidental. Na qualidade de discípulo, a cruz virá de um jeito ou de outro, cedo ou tarde. A questão é que podemos escolher de que forma o processo se dará, se mais
por ser menos doloroso. Vamos voltar à afirmação de Cristo registrada em Marcos 8, pois quem quiser salvar a sua própria vida, a perderá, e quem perder por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. Desde garoto, eu achava que salvar a minha vida tinha a ver com ir para o céu, e perder a minha vida tinha com ir para o inferno. Eu pensava assim: quem quiser salvar a sua alma é só ir para o céu e perder aqui na terra, fugindo dos prazeres do mundo. Cristo, entretanto, ao citar que queriam salvar a sua vida, referencia-se aos que, pelo fato de não desejarem tomar a cruz, escolheram dirigir a própria vida, ou seja, ele fala dos que não aceitaram a morte a si mesmo. A palavra grega usada nos originais e traduzida para salvar é sozo. Segundo Lexo Strong, o termo possui um significado abrangente: salvar, manter de sofrer, de perecer. Faz bem, curar, restaurar a saúde, preservar alguém que está no perigo de destruição, salvar ou resgatar. No contexto da afirmação de Jesus, evidencia-se o sentido de autopreservação. Quando Cristo disse que quem tenta salvar a sua vida, vem a perdê-la. Não quis retratar a salvação espiritual. Seria contraditório afirmar que quem quer salvar perderá a alma e quem quer perder a alma será salvo. O foco era a aceitação ou não da condição de tomar a cruz, no sentido de morrer para si. Vou parafrasear o versículo para explicá-lo, mas adianto que você apenas compreenderá plenamente quando atingir o final deste capítulo. Quem se autopreservar e evitar a morte de si mesmo, corre o risco de sofrer muito mais, inclusive a morte física, já que ele não se entregou logo à morte. Na disposição de perder a vida pelo Senhor, será poupado de sofrimento. E pode ser que pelo Senhor de livre martírio. Todas as tentativas de escapar da cruz são inúteis e vão em vão, pois a vida do discípulo culmina na cruz. Se decisão é por ser discipulado, também é por morrer. Quanto maior a resistência à morte, quanto maior a resistência por perseverar-se da negação de si mesmo, maior será o atraso do crescimento espiritual. Jesus continuou sua declaração dizendo que quem perder a sua vida, a salvará. O que ele quis dizer? Mais uma vez, significa que o discípulo vai para o céu de qualquer jeito. Quem se entrega logo, contudo, é poupado de dores e paga um preço menor. Por outro lado, quem reluta, fugindo da cruz, é tentado a poupar-se para mais caro e sofre mais no processo. Creio que essa diferença pode ser vista em outro versículo. Todo que cair sobre você, esta pedra ficará em pedaços. Aquele sobre o qual ela cair ficará reduzida a pó. Lucas 20, 18. Ouvi essa aplicação há muitos anos. Era uma pregação do pastor Jack Schiller, que já partiu para estar com o Senhor. A pedra no contexto do versículo é Jesus. Quem cair ou decidir se lançar-se sobre ele não será feito em pedaços. É um nível de quebrantamento já experimentam aquele voluntário que entregaram a vida, já que os que não se lançaram descobriram que a pedra virá contra eles, reduzindo-se a pó. Aqui encontra-se outro nível de quebrantamento que reduz os atingidos a pedaços ainda menores. A escolha de entregar logo não afeta o impacto da intensidade do quebrantamento. Todos temos que tomar a cruz, isto é, morrer para nós mesmos. Todos precisamos de quebrantamento. No entanto, não podemos acelerar a cruz, dispostos a morrer ou deixamos para nós mesmos e pagamos mais caro. Observe o texto inteiro para enxergar mais detalhe. Então, convocando a multidão e juntamente seus discípulos, Jesus lhe disse: Se alguém vir após mim, negue-se a si mesmo,
Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, e quem perder a sua vida a achará. E por causa do Evangelho o salvará. De, de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa essa em troca pela sua alma? Pois quem nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele. Quando vier a glória do seu Pai, com o que diziam os santos, dizia ainda, em verdade lhes digo, do que aqui se encontrar, existe algumas que não passarão pela morte, até que vejam chegado o reino de Deus. Marcos 8:38